Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. O norte de Minas apresenta peculiaridades no campo religioso. Na região está localizado o povo indígena Xacriabá. Quais os aspectos religiosos do Xacriabá? Aqui no estúdio eu converso com o professor Eberli Horácio. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professor na Unimontes. Como vai, Eberli? Prazer receber você aqui. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço o convite. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para revê-los, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Eberli, você tem uma trajetória de pesquisa sobre política e religião e, mais recentemente, tem se dedicado aos estudos, né, sobre a religião indígena e, em especial, sobre o Xacriabá. Como é que foi esse seu movimento, esse seu encaminhar para a questão indígena? Ou isso já estava presente antes? Como você já mencionou, tanto nas minhas pesquisas de mestrado quanto de doutorado, eu sempre trabalhei com política e religião. E, ao me aproximar do norte de Minas, né, a trabalhar no norte de Minas e ter tido contato com o povo indígena Xacriabá, e influenciado também pela leitura que eu tinha feito do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, eu consegui achar uma articulação entre os regimes de conhecimento indígena, reflexões políticas, antropologia e filosofia, que eram as áreas que eu sempre me ajustava ali, e tudo isso tendo como um ponto comum a religião. Então, eu me acho, né, em termos epistemológicos, fazendo essa junção entre antropologia, filosofia política, etnologia indígena e religião, e utilizo para fazer essa reflexão o povo indígena Xacriabá, ou experiências com o povo indígena Xacriabá. Antes da gente falar do Xacriabá, você falou agora de uma expressão regimes de conhecimento. A que você se refere quando fala de regimes de conhecimento? É porque determinado grupo considera, e eu concordo com eles, que talvez não seja de bom tom falar em religiões indígenas para todos os povos indígenas, né? Hoje no Brasil são mais de 240 povos indígenas e nós consideramos que alguns povos há uma viabilidade maior para usar o conceito de religião indígena e para outros a gente prefere usar o conceito de regimes de conhecimento indígenas justamente para diferenciar. Então, como eu disse, são 240 povos e muito heterogêneos. Sim. Então, alguns nós consideramos confortável falar de religião indígena e alguns a gente prefere falar de regime de conhecimento indígena para fazer essa distinção. E quando a gente fala, por exemplo, religiosidade indígena, aqui nós estamos nos referindo, acho que também é o mesmo tipo de problema, né? Quando nós nos declaramos ou falamos de religiosidade indígena, o que a gente tem em mente, na verdade, é privilegiar a compreensão de como esses povos indígenas constroem as suas expressões religiosas, o seu viver religioso, né? Quando a gente desloca semanticamente do termo religião para o religiosidade, é justamente para privilegiar a trajetória desses povos indígenas e não as suas instituições religiosas, e não demarcar muito claramente como tem sido construído alguns aspectos religiosos desse povo. Então, a religiosidade é justamente para privilegiar as trajetórias de pertença, de crença, as narrativas dos próprios povos indígenas. Eu, quando penso esse termo, religião ou religiosidade, eu sempre fico preocupado com essa sobreposição de um conceito cristão, né, para outras tradições. Sim. Nós também nos preocupamos muito, inclusive, como eu mencionei, a distinção entre religião indígena e regimes de conhecimento é justamente para demarcar que nós temos clareza do quanto há uma carga nessa palavra religião que talvez não possa ser utilizada para determinados povos indígenas, que, como eu já mencionei, são muito heterogêneos aqui no Brasil. E falando sobre o Xacriabá, as terras do povo Xacriabá, as terras estão ali no norte de Minas. Sim. A terra indígena Xacriabá está no município de São João das Missões, é um território hoje de 54 mil hectares de terra, demarcado, né? E grande parte dele homologado desde 1987. São 11 mil índios e índias, e eles estão à margem esquerda do Rio São Francisco, embora bem distante da margem esquerda, mas se localizam na margem esquerda, no médio superior São Francisco, à margem esquerda do São Francisco, num território de 54 mil hectares de terras. Como é que é a organização, digamos, política, né? Como é que é o cotidiano assim, da vida do Xacriabá? Entendi.
Esse território está dividido em 34 aldeias, né? Cada aldeia possui uma liderança, ou mais de uma liderança, e há um cacique, né? E que coordena um grupo de lideranças e de outros caciques. Então, O cacique, ele exerce essa liderança, digamos, administrativa? exatamente. Ele é uma espécie de Política. liderança administrativa e um articulador entre outros caciques e outras lideranças. Atualmente, esse cacique que eu mencionei é o cacique Domingos. Sim. Você esteve com o Chacriabá. Como é que se estabeleceu a sua relação com o povo Chacriabá? Sim, eu tenho mantido uma relação com eles há aproximadamente 3 anos, né? De contato tanto dentro do território indígena quanto fora do território indígena. Então, eu me encontro com os Chacriabá, às vezes em Montes Claros, na própria cidade de Montes Claros, em outras cidades como Januário, Itacarambi. Então, eu tenho mantido uma relação com eles em trabalhos de campo há aproximadamente 3 anos. Sim. Como é formado, né, na área de ciências da religião, lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, como é que é essa presença do pesquisador no campo, né? Esse contato com as experiências, para a gente ir entrando no campo da experiência religiosa, né? Sim. Além de ter uma trajetória dentro da ciência e da religião, eu concluí há pouco um pós-doutorado em ciências sociais. Sim. Então, o meu exercício nesse pós-doutorado foi justamente fazer essa articulação entre uma estrutura metodológica, epistemológica da própria ciências sociais, sobretudo nesse caso da antropologia, com a ciência da religião, né? Então, eu transito entre essas duas esferas para que eu possa, de algum modo, pegar contribuições de ambos os aspectos, de ambos os lados. E quando eu estou em campo, né, fazendo um trabalho de campo, esses conhecimentos múltiplos e variados, eles me servem muito, né? Em alguns momentos, eu mobilizo um arcabouço da ciência e da religião para fazer determinadas reflexões, e outro, eu mobilizo um arcabouço da antropologia e tenho ali uma compreensão de etnografia para fazer determinados estudos. É lógico que quando eu estou em ação, isso está junto e misturado, né? Eu não faço essa distinção. Sim, mas não é depois, nada tão ascético assim, né? depois, a posteriori, eu percebo aonde eu consegui ser influenciado em cada lugar. Sim, quando eu fico pensando também, porque parece próximo, mas é distinto, né? A aproximação da antropologia em relação a um povo indígena e talvez da ciência o cientista da religião, e principalmente o que diz respeito à questão da religião. Sim. Essa distinção que nós fazemos do religioso, como é que você vê nessa relação aí entre o antropólogo e o cientista da religião? É sabido que, para uma quantidade significativa de compreensões, de conhecimento antropológico, que fazer essa distinção, né, da religião teria menor rendimento, né? Vários antropólogos consideram que essa distinção, ao invés de compreender um aspecto geral, teria menor rendimento. Todavia, eu considero que, para determinados povos indígenas, e aí, por exemplo, o caso do Chacriabá, essa distinção tem muito sentido e tem bom rendimento, uma vez que o Chacriabá tem um tempo de contato com com o cristianismo já muito longo, né, de séculos, inclusive. Então, eu acho que, para determinados casos, essa distinção é muito possível. Além do mais, o próprio campo, né, estou chamando aqui de campo de uma maneira muito aberta, mas o próprio campo da ciência da religião tem contribuições efetivas e decisivas para se pensar o termo religião, né? É lógico que, por exemplo, o próprio Lévi-Strauss tinha alguma dificuldade e não gostava muito de pensar especificamente sobre o tema religião. Mas mesmo em outros antropólogos, você consegue ali contribuições decisivas para refletir sobre a religião. E a ciência da religião, então, tem também a sua mecânica contributiva para se pensar a religião. Então, para se tratar o caso do Chacriabá, eu vejo menos problema do que para pensar outros povos indígenas, por exemplo. Você falou de uma presença secular, né, ali do cristianismo entre o Chacriabá. Sim. Foram povos que foram evangelizados por católicos e protestantes? Exatamente, sobretudo por católicos, né? Hoje, no território indígena Chacriabá, nós temos um número considerável de índios e índias que se autodeclaram católicos e católicas, temos um número considerável de índios e índias
se autodeclaram evangélicos, aí eu estou usando o termo evangélico no sentido mais amplo, né? Mas acho que uma porcentagem de 70% de índios e índias se declaram católicos, por exemplo. Bom, a gente vai encerrando por aqui o nosso bloco, mas mais aspectos sobre a dimensão da religião nós vamos falar no segundo bloco. Inclusive sobre o livro, não é? Que você é um dos organizadores, sobre as dinâmicas religiosas no norte de Minas. Eu vou mostrar para o telespectador quando a gente voltar no nosso bloco. Eu recebo Eibeler Horácio, ele é pós-doutor em Ciências Sociais, lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele se doutorou, professor na Unimontes, desenvolveu pesquisa sobre o povo indígena Xacriabá. Nós estamos conversando sobre este tema, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o Eibeler Horácio. Ele é professor na Unimontes. Ele fez uma pesquisa sobre o povo Xacriabá. Nós estamos conversando aqui no programa de hoje sobre este tema. Inclusive, você organizou o livro Dinâmicas Religiosas do Norte de Minas, Reflexões Concernentes. Aqui você, e vários outros colegas da área de ciências sociais e de ciências da religião, refletem sobre religiões no norte de Minas. Sim. Esse livro ele é uma coletânea com 12 artigos e metade dos artigos são sobre tradições religiosas existentes no norte de Minas. Então, tem um artigo sobre a Romaria Serra das Araras, um artigo meu sobre o povo indígena Xacriabá, há um artigo da professora Cristina Borges sobre Candomblé, Umbanda, Quimbanda, um artigo do professor Fabiano sobre as festas de agosto, um artigo sobre a folia de reis das cidades ali ribeirinhas ao São Francisco, né? E um artigo sobre o início do presbiterianismo no norte de Minas. Sim. E além desses artigos específicos sobre as tradições religiosas da região, nós temos mais 6 artigos que são artigos de pesquisadores externos, mas que, mesmo não sendo diretamente relacionados à região, podem lançar luz e podem contribuir em reflexões sobre as tradições da religião. Sim. É o caso, por exemplo, de um artigo do professor Carlos Brandão, né, que nos faz pensar peças religiosas, e um artigo do professor Daniel Albergaria, que escreve sobre Congado, e ele pesquisa várias tradições de Congado de Minas Gerais, e a gente pode usar comparativamente para pensar os catupês, por exemplo, lá de Montes Claros. O norte de Minas é uma região muito rica, né, dessa diversidade religiosa, um catolicismo popular, religiões indígenas ou regimes de conhecimento, Sim. como você prefere. Sim. Não é? Também no campo afro, né? Sim. O interessante do norte de Minas que é uma região com muitos povos e comunidades tradicionais. Então, você tem, para além das expressões religiosas, esses povos e comunidades tradicionais, você tem um número muito significativo de quilombos, você tem geraizeiros, você tem vazanteiros, né? Tem os povos indígenas, além do Xacriabá, os Tuxá, e você tem essas expressões da religiosidade popular. E lá, então, para estudar esse campo religioso está o curso de Ciência da Religião, que é uma graduação na Unimontes. Exatamente. A Universidade Estadual de Montes Claros, né, a Unimontes, possui um curso de Ciência da Religião e vários desses professores que eu mencionei são professores. Por exemplo, o professor que pesquisa sobre a Romaria Serra das Araras é o professor Denilson Meireles, que é um professor que está no nosso curso. É a professora Tia Cristina Borges, que estuda Candomblé, Umbanda, Quimbanda, também é um professor. O professor Normando, que estudou presbiterianismo, já foi professor lá do nosso curso, né? Então, vários desses pesquisadores e pesquisadoras são lá do curso de Ciência da Religião da Unimontes. E aqui neste livro está um texto seu sobre o Xacriabá. Exatamente. Não é? Que é o tema do nosso Religare. Mas acho que valeria dizer para o telespectador que se ele estiver interessado no livro, ele pode procurar numa página do Facebook pelo livro. Não é? A página do Facebook é o título do livro. Exatamente. E pode encomendar o livro. Exatamente. Ele encomenda pelo Facebook e nós enviamos para o correio. Sim. Então, vamos, ao final do programa, vamos retomar. Mas acho que valeria a pena mostrar mais uma vez para o telespectador o livro Dinâmicas Religiosas do Norte de Minas e Reflexões Concernentes, obra organizada
por você, com a participação de vários pesquisadores. Pode procurar pelo título do livro no Facebook e encomendar. Sim. Não é? Bom, então estamos mostrando aqui para o telespectador. Bem, sobre o Chacriabá, você dizia da presença, né, de igrejas cristãs ali no território, Sim. né, deles. Como é que se dá essa dinâmica, né? Eles têm as suas próprias crenças, né, ancestrais, digamos assim. Eles compartilham da presença do catolicismo, das igrejas evangélicas, usando um termo assim mais amplo. Mesclam suas expressões religiosas, atualizam suas expressões ancestrais. Como que é essa dinâmica? Sim. É interessante mencionar antes dessa explicação de que se trata de 11 mil índios e índias, né? Então, quando a gente fala de Chacriabá, é lógico que eu estou falando de um povo indígena com muitos pontos em comuns, inclusive que o tornam o Chacriabá, mas de povos indígenas que vivem suas religiosidades de modos muito distintos. Então, você tem nessas 33 aldeias a atuação do padre da paróquia de São João Batista, da cidade de São João das Missões, né, que é onde está o território indígena de Chacriabá, a cidade de São João das Missões. Então, você tem a atuação do padre, que celebra missas, que realiza casamentos, batizados. E você tem também no território indígena de Chacriabá, na terra indígena de Chacriabá, a presença de algumas igrejas pentecostais. Se eu não me engano, são 2 ou 3 igrejas pentecostais no território indígena de Chacriabá. E você tem, então, também a realização pelo Chacriabá do Toré, né? Então, você vai encontrar no território indígena, na terra indígena de Chacriabá, elementos do catolicismo, né? Indígenas que se declaram católicos, indígenas que se declaram evangélicos, indígenas que realizam o Toré, e você tem curandeiras, você tem o pajé também, tá? Existe a figura do pajé, você tem as benzedeiras. Então, é um território de 54 mil hectares com 11 mil pessoas e que, em termos de religiosidade, possui esses elementos todos, esses aspectos Sim. todos, né? Você mencionou o Toré. Sim. O que é o Toré? Para um público que talvez não conheça essa expressão Toré, o Toré é um ritual realizado por povos indígenas, e agora eu vou falar do caso do Chacriabá, onde eles fazem uso de um chá, que é da entecasca da jurema, e eles fazem o ritual onde eles usam a jurema, né, para entrar em contato com os encantados, para fazer consulta aos encantados. Né? Então, os encantados seriam? Os encantados são seres, por exemplo, no caso do Chacriabá, o encantado é a onça cabocla, né? A onça cabocla era uma onça... É a Iaiá. Iaiá, exatamente, muito bem. A Iaiá, a onça cabocla. Era uma índia, né? É um antepassado Chacriabá, uma índia Chacriabá, de tempos imemoriais, que, vendo o povo Chacriabá sentindo fome, essa é a narrativa mitológica, né? Ela decide, então, se transformar em onça para buscar alimento para o povo Chacriabá. E ela está acompanhada, o mito tem suas variações, ela está acompanhada, por exemplo, de uma outra índia, às vezes é a mãe dela, às vezes é uma amiga, ela está acompanhada de uma outra índia, e ela diz, eu vou me transformar em onça, quando eu voltar, eu quero ser retransformada em índia. E aí ela se transforma em onça, vai atrás do alimento de uma novilha, isso varia, mas de uma novilha, quando ela volta com a boca com sangue, a índia foge, com medo, não reconhecendo que era a Iaiá. Então, ela permanece onça e até hoje ela está no território na terra indígena Chacriabá, né? Essa é a narrativa da onça cabocla Iaiá. Então, e o Toré, então, é um ritual, onde você tem o uso da jurema para entrar em contrato, para fazer consultas, para se relacionar com a onça cabocla Iaiá. Essas consultas são de que natureza aí, Bernê? Essas consultas, elas tendem a ver, de acordo com a minha leitura, para a resolução de alguns impasses, para a tomada de algumas decisões. Então, são feitos esses rituais e a onça cabocla Iaiá, ela contribui ou ela dá a orientação de como resolver os impasses e as decisões. Sim. E como você costuma sempre destacar, quando a gente fala sobre essa religião indígena, a gente tem que entender, por exemplo, a figura do pajé, que não é exatamente a figura de um sacerdote. Exatamente. A gente tende a aplicar, né, ao pajé
essa figura do sacerdote. Como diferenciar isso? Qual é, de fato, o sentido, o significado do pajé, melhor dizendo? Exatamente. Eu acho que isso também influenciado por uma leitura que eu tenho do Viveiros de Castro, é muito importante fazer essa distinção, porque operar por aproximações pode ser muito perigoso, mas essas religiões indígenas, elas não são ortodoxas, elas não possuem uma teologia escrita num sentido fechado. Inclusive, o antropólogo Lévi-Strauss vai falar da abertura ao outro, elas têm, né, atributos diferentes. Então, o pajé não pode ser entendido meio que numa dinâmica de campo religioso, como se fosse uma figura de um sacerdote que tem ali um privilégio sobre o bem de salvação. Não se trata disso, até porque, se você pensar em termos de religiões indígenas, não são nem religiões de salvação, inclusive. Né? Mas ele é um consulente, uma pessoa importante. Ele é uma pessoa muito importante nesses povos indígenas. Nós estamos terminando, mas eu não gostaria de deixar de registrar que o povo Xacriabá vive às voltas, não é, pela luta da sua terra, não é mesmo? Exatamente. E são muitos os desafios nesse campo. É importante você falar isso, inclusive eu agradeço, até porque é uma dívida e uma gratidão que eu tenho com o povo Xacriabá. Primeiro pedir licença ao Xacriabá para falar, né? Falar de alguém assim. Eu gostaria de ter feito isso no início do programa, pedir licença para falar desse povo e lembrar que eu tenho clareza das peculiaridades e da heterogeneidade desse próprio povo, que me recebeu lá com muita generosidade. E lembrar que, por exemplo, a terra indígena Xacriabá, que foi homologada em 1987, ela só foi homologada após um genocídio sofrido pelo povo Xacriabá. Um genocídio, inclusive, que levou à morte do cacique Rosalino, né? Que ele é o pai do atual cacique do povo indígena Xacriabá. Então, o povo indígena Xacriabá sofreu esse genocídio, já tinha sofrido outras violências anteriormente e sofreu esse genocídio. E todo dia 12 de fevereiro, né? Agora completaram 31 anos, há lá, então, vou chamar aqui de celebração para os mártires Xacriabá, porque é muito importante ressaltar o quanto a luta indígena, né, a luta dos povos indígenas e o quanto deve ser resguardado o direito dos povos indígenas no Brasil. Eu espero que com esse programa a gente contribua também nesta luta. Obrigado, Eberle, por você ter vindo conversar conosco sobre o povo Xacriabá. Sou eu quem agradeço. Obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades, curso de especialização, de mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. Não deixe de procurar por esse livro na internet, como nós falamos aqui ao longo do programa. A gente volta na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.